Voltei, crianças. Então, vamos iniciar nossa correção de língua portuguesa? Então, vamos lá. Em português, página 43. Número 1, você vai escrever os nomes das figuras. Então, eu tenho o peixe, a caixa, o azeite, o ouriço, a cadeira e o ouro. Número 2 está pedindo para a gente completar as palavras com ai, ei, ou e depois separar as sílabas. Então, louça, louça, baile, baile, teia, teia, véia ou vaia, véia, vaia, peixada, peixada, queixo, queixo, ameixa, ameixa e touca, touca. Se atentem para a separação das sílabas, ok? É para corrigir a atividade, tá bom? Corrige tudo direitinho, olha a escrita, olha letra por letra, tá? Aqui temos um texto que alguém escreveu para a redação da revista Construir Notícias, que é o pessoal que edita nossos livros. Vamos ver o que ele falou, o que a pessoa falou? Fiquei encantada com a editoração gráfica, a mensagem, as sugestões pedagógicas e principalmente com a matéria sobre a adoção. Sou mãe adotiva. Enquanto li a matéria, reconheci a história por mim vivida. Tenho diariamente a oportunidade de conviver com as crianças, adolescentes, jovens e adultos com diferentes situações familiares e, assim como na matéria, testemunho que os problemas comportamentais e sentimentais manifestados cotidianamente não são mais elevados em consequência do fator e de adoção. Enfim, parabéns pela criatividade e autenticidade de todo o conteúdo da revista. Elizabeth Alves Belisário Souza, de Goiânia, Goiás. Então, a Elizabeth escreveu para Construir Notícias, que é para a editora, parabenizando sobre o tema de adoção, ok? Aqui tem o nosso vocabulário sobre adoção, que é o ato jurídico de se estabelecer relação legal de filiação. Autenticidade, que é a qualidade que se é autêntico, que é verdadeiro. Comportamentais, que é o relativo a comportamento. E testemunho, que é um confirmo. Você testemunhou sobre aquilo, ok? Na página 45, temos atividades sobre o vocabulário. Relacione as palavras abaixo com as definições. Adoção, ato jurídico de se estabelecer relação legal de filiação. Testemunho, confirmo. Comportamentais, relativos a comportamentos. Autenticidade, qualidade de que se é autêntico, verdadeiro. Número 2. Complete as frases com as palavras do quadro. Seja mais autêntico em suas declarações. Os problemas comportamentais, que é a cor roxa, afetam crianças do mundo todo. Minha tia não pode ter filhos, mas resolveu adotar, que é a palavra em vermelho, uma criança. Testemunho, que é verdade, tudo o que ele disse em juízo, que é a palavra azul. Número 3. Agora converse com seu professor e registre seu raciocínio abaixo. De que forma você encontrou as respostas corretas da atividade anterior? Por que eu encontrei fácil aquelas respostas? Porque eu consultei o vocabulário do próprio livro, da própria atividade do texto. Eles soltam o vocabulário todo o texto, né? Então fica mais fácil da gente compreender. Escreva uma frase com cada palavra abaixo. Testemunho. Minha avó testemunhou o julgamento. Adoção. Tenho um irmão adotivo. Comportamentais. Todos nós estamos com problemas comportamentais.
autêntico. Seja mais autêntico. Gente, se você fez a sua frase, não precisa apagar. Isso aqui é uma ideia para quem não fez, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com o texto. Carta do leitor é um espaço na publicação destinado ao leitor que envia seus comentários, elogios ou críticas a respeito do conteúdo de um jornal, de uma revista ou de uma publicação periódica. A carta que você leu faz elogios ou críticas à revista Construir Notícias. Elogios. Então, essa carta faz elogios à revista Construir Notícias. Esse espaço é muito importante para que o leitor se expresse e para que os editores do jornal ou da revista possam avaliar o próprio trabalho. De acordo com a carta enviada à revista, como você acha que os editores podem avaliar o seu trabalho? Os editores podem avaliar o meu trabalho positivamente. Qual foi o assunto principal que chamou a atenção da leitora e por quê? O assunto que chamou a atenção da leitora foi a adoção, porque ela se identificou por ser uma mãe adotiva. Não foi isso que ela falou lá? Que parabenizou a revista por ela ser uma mãe adotiva e ela gostou muito do que eles falaram lá? Você conhece famílias que têm filhos adotivos? O que você acha disso? Se você conhece, você vai colocar sim. O que você acha? Então, sim. O que você acha disso? Você acha legal? Você acha interessante? Você acha uma questão de generosidade com essas crianças? Então, o que você acha disso? Eu acho muito legal, porque ajuda outras crianças. Então, eu acho legal, porque ajuda outras crianças. Quando eu falo ajuda, em qual sentido? Porque essas crianças não vão ficar abandonadas, não vão ficar lá no internato, né? Então, elas vão ser adotadas. Você lê alguma revista ou jornal? Se sim, já teve vontade de escrever para dar a sua opinião? O que você leu e sobre o que gostaria de opinar? Então, se você já leu, você coloca sim. Se não leu, você coloca não, ok? Agora, nós vamos lá para a página 49, corrigir a nossa atividade de ditongo, tritongo e hiato. Estava olhando os livros, tem crianças que não responderam, outras responderam, mas está errada, outras que deixaram em branco. Então, agora é o momento de você fazer a correção. Na próxima aula presencial, eu vou olhar esses livros, manda as atividades, manda as fotos para mim, tá? Para me ver se vocês estão corrigindo. Porque tem criança que não está corrigindo as atividades. E vocês precisam disso aqui corrigido, tá bom? Então, conto com vocês, tá? Então, vamos lá. Circule os encontros vocálicos nas palavras. Depois, separe as sílabas, escrevendo-as nos espaços correspondentes às classificações. Luar, o U e o A. Tranquilo, o U e o I. Saara, o A e o A. Koala, o O e o A. Paulada, A-U. Desaguar, U e o A. Paraguai, U-A-I. Caixote, ai. Arqueiro, ei. Voo, uó. Caminhão, ão. Saudável, uaiu. Língua, ua. Saguão, uão. Ameixa, ei. Miolo, ió. Depois que a gente já circulou, nós vamos separar dentro dos quadros. Então, no hiato, ficou as palavras luar, voo, saara, koala e miolo. Prestem atenção na hora que vocês forem corrigir para esses detalhezinhos aqui, ó. Hiato, as vogais vão se separar, por isso que é hiato, porque as vogais se separam. Então, ó, luar, o U soltou a mão do A. Voo, os dois O soltou a mão. Saara, os dois A soltaram as mãos.
koala, miolo. No ditongo ficaram as palavras paulada, arqueiro, língua, tranquilo, desaguar, caminhão. Lembrando que o N fica separado do I, viu? Porque se você for falar caminhão, dá a entender que o M e N ficam juntos, mas não ficam juntos, ficam separados. Ameixa, caixote, saudável. E no tritongo só temos duas palavras, que é o Paraguai e o saguão, ok? Prosseguindo. Em qual das alternativas todas as palavras apresentam ditongo? Feitiço, roupas, tourada, boi, chuveiro, cuidadoso e geladeira. Número 3. Os nomes abaixo são dos estados mais frequentados por turistas. Leia as palavras e faça a divisão silábica. Bahia, Bahia. Maranhão, Goiás, Ceará, Roraima. Número 4. Observe a divisão silábica do quesito anterior e escreva. Eles digitaram errado. Tá? Gente, ó, quem quer viajar de avião tá na hora, gente, vamos. Ó, passou. A gente não perdeu, né? Porque a gente tá corrigindo atividade, a gente não podia viajar de avião. Eu acho que esse aqui foi lá pro Rio de Janeiro. Eu não queria ir, não. Então, continuando nossa atividade. Agora o avião já foi. Observe a divisão silábica da questão anterior e escreva. As palavras em que as vogais aparecem na mesma sílaba. Maranhão, Goiás e Roraima. As palavras em que as vogais aparecem em sílabas diferentes. Bahia, Goiás e Ceará. Número 5. Organize as sílabas e forme palavras. Relógio, baú, feira, saída e leitura. Número 6. Separe as sílabas das palavras, depois enumere os encontros vocálicos de acordo com a legenda. Então, 1 para ditongo, 2 para tritongo e 3 para hiato. Caixa, ditongo. Ameixa, ditongo. Saúde e hiato. Paraguai, tritongo. Toalha e hiato. Uruguai, tritongo. Aqui vamos separar. Caixa, ameixa. Saúde, Paraguai. Toalha, Uruguai. Número 7. Separe em uma coluna as palavras com encontro vocálicos e outra com encontro consonantal. Gente, essa atividade aqui muitas crianças deixaram de responder, ok? Eu acho que eu olhei uns 3 livros, não sei. Deixaram você responder ou responderam errado. Encontro vocálicos, encontro de vogais. Encontro consonantal, encontro de consoante. Então, tem distinção aí, ok? Então, preste atenção. Encontro vocálicos é o encontro das vogais. Então, no meu encontro vocálico, eu fiquei com as seguintes palavras. Duas, touro, rua, capoeira, meu, luar e queijo. Vocês podem observar que aqui eu tenho encontro de vogais. Ó, o e o a, o o e o u e o a, o e, o i e o o e e o u e o a, o u, o e e o i. Então, vocálico, gente, vogais, coisa mais simples do mundo. Consonantal, encontro de consoantes. Então, eu fiquei com pluma, PL, magro, GR, prato, PR, vidro, DR, frade, FR, grupo, GR, claro, CL e 3, TR. Viu a diferença? Viu tanto que é fácil?
Aqui no verde, encontro de vogais. E aqui no vermelho, encontro de consoantes. Só isso que era para fazer nessa questão. E teve crianças que teve dificuldade. Então, agora é a hora de você corrigir a sua atividade certa, tá bom? Na atividade número 8, eu teria que levar o avião até o seu destino, passando apenas pelas palavras com hiato. Então, o meu destino ficou miolo, caído, ainda, saúde e saia. Esse avião chegou em Rio de Janeiro? Ah, não, gente. Rio de Janeiro não. Vamos para Miami, lá é melhor. Então, beleza. A número 9 é para a gente substituir os números pelas sílabas correspondentes para formar palavras com encontro vocálico. Encontro de... Isso mesmo, vogais. Então, letra A, 1 e o 7 formou ouro. 5 e 3 formou louça. 2, 6 e 4 formou leitura. 2 e 8 formou leite. Exatamente. Número 10. Marque com X na coluna adequada o encontro vocálico correspondente. Ditongo, tritongo, hiato. Leite é ditongo. Sabia, hiato. Uruguai, tritongo. Mão, ditongo. Capoeira, ditongo e hiato. Ele é ditongo e hiato ao mesmo tempo. Capoeira. O O e o E se separaram. Mas o E e o I ficaram juntos. Então, por isso que ela é uma palavra ditongo e uma palavra hiato. Número 11. Circule os encontros consonantais, depois escreva ao lado de cada palavra outra que possui o mesmo encontro. Criança, CR, eu escrevi cravo. Grudou, GR, escrevi graça. Brincar, BR, braço. Bicicleta, CL, claro. Flox, FL, flauta. Pedra, DR, dragão. Sugestão, se vocês quiserem pode escrever outras palavras, ou quem já escreveu, ótimo. Número 12. Preencha as colunas de acordo com o exemplo. Brasileiro, separação brasileiro. O encontro consonantal é o BR e o encontro vocálico é o E e o I. Livraria, livraria, VR, ia. Encontrou, encontrou, TR, ou. Grudou, GR, ou. Vidraceiro, DR e o EI. Agora nós vamos trabalhar com R inicial, R entre vogais e RR. Aí pediu para a gente ler o poema, R de receita. O rato fez macarrão com o cordão do seu sapato. Veio o sapo e pulou corda com o macarrão do rato. Com o macarrão do rato, a minhoca fez nhoque com a corda do seu sapato. Depois veio o avestruz, papou tudo, credo cruz. Pinte de vermelho as palavras que aparecem no texto. Rato, cordão, macarrão e corda. Só as que aparecem no texto, tá bom? Então, pintar de vermelho. Agora, que você já conhece os diferentes sons do R, vamos formar palavras com RR. Mira, mirra, coro, corro, bira, birra, vara, varra, muro, murro, tora, torra, caro, carro, foro, forro. Número 2. Pesquise em jornais ou revistas e escreva palavras com R que tenha o som que se pede no quadro abaixo. No R inicial, eu tenho rabo. Com R duplo, eu tenho carro. Com R no final da sílaba, eu tenho correr. E R entre vogais, eu tenho arara.
Então, para quem não escreveu, pode copiar. Para quem escreveu, ótimo, perfeito. Número 3. Complete as palavras com R ou RR. Formiga, carroceria, farra, Humberto, carrossel, biruta, armário, careta, carreta, rua e errado. Número 4. Marque um X nas sequências de palavras em que o R tem o mesmo som. Serra, carro, arrumado, arranjo, arranha e jarro. Caroço, careta, biruta. Complete o texto usando as palavras do quadro abaixo. Depois leia-o. Marreco, arranje, amarre, morro, barraco, errado, burro e arrumou. Sonho de Tatu. O Tatu sonhava poder voar. O burro deu uma ideia. Amarre 2 folhas de coqueiro nas costas, suba naquele barraco e pule. Tibum, não deu certo. O marreco com dó aconselhou. Arranje algumas penas, prenda nas costas e pule do morro. Tibum, também deu errado. O que o Tatu arrumou foi uma baita dor nas costas. Então, ele teve uma ideia. Entrou para o circo e conseguiu o que queria. Hoje, ele é o famoso Tatu Bola. Número 6. Pinte da mesma cor as palavras com o mesmo som do R. Então, olha só. Rapaz, amarrado, barraca e rico. Aonde tem número 1, você pinta da cor que você achar melhor aí, tá bom? Ó, fiz um aqui, ó, para vocês. No número 1, então eu vou pintar de laranja. Rapaz, amarrado, barraca e rico. Gente, desculpa. Aqui não é roxo, né? É laranja. Aqui é laranja. Então, vamos apagar e vamos consertar. Isso, laranja. Onde for número 2, você vai pintar de azul. Então, marido, marinheiro, namorada, carimbo, caroço. E para. Onde for número 3, você vai pintar de amarelo. Professor, jardim, mulher, lugar. E por. Que também a tia errou, gente. Não é azul. Azul. Número 2, azul. Isso. Agora ficou tudo certo, ok? Então, ó. Número 1, laranja, rapaz, amarrado, rico e barraca. Número 2, azul, marido, marinheiro, namorada, carimbo, caroço e peru. E número 3, amarelo, lugar, jardim, mulher e professor. Ok? A página 57 foi a atividade de hoje, da nossa aula presencial. Então, a tia já vai até corrigir. Aqui, o texto, a gente vai trabalhar com e-mail. Todo mundo aqui tem e-mail ou já escreveu um e-mail? Não? Então, olha só. E-mail. O dia aqui é para quem é que está mandando o e-mail. Então, quem mandou este e-mail aqui foi o construindo@emailmeio.com. Esse pessoal mandou para a luciamaria@emailmeio.com. O assunto é uma nova mensagem. Eles não colocaram um assunto. Então, vamos ver o que eles falaram? Boa noite, senhora Lúcia. A direção de nossa escola vem por meio deste comunicar-lhe que, para a cerimônia de encerramento do 4º ano do menor Lucas Almeida da Silva, algumas determinações precisam ser cumpridas. Para esclarecer possíveis dúvidas, segue um anexo com uma relação de tudo o que se deve ser providenciado. Grata pela atenção. A direção. Então, esse pessoal era uma escola,
é uma escola, que mandou um e-mail para a Lúcia Maria, que é a mãe do Lucas Almeida, comunicando sobre a formatura, que cerimônia, no caso, é a formatura, ok? Então, beleza. Lá no vocabulário, eu tenho anexo, que significa arquivo acrescentado a uma mensagem de correio eletrônico. Eu tenho cerimônia, que é o ato solene em que se celebra um acontecimento da vida social. Determinações, que é o ato ou efeito de determinar decisões, resoluções. E providenciado, que é fornecido. Como eu já tenho, então, as palavras lá do vocabulário, meu vocabulário, então eu vou responder as atividades. Complete as frases com as palavras do quadro. Não se atrase, a cerimônia começará em 15 minutos. Há outro anexo que lhe mandei. Você conferiu? Gostaria de que você tomasse as devidas providências para resolver essa situação. Não há alguma determinação que eu não já tenha cumprido rigorosamente. Número 2. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Providenciado, fornecido. Anexo, arquivo acrescentado a uma mensagem de correio eletrônico. Cerimônia, ato solene em que se celebra um acontecimento da vida social. E determinações, ato ou efeito de determinar, decisão ou resolução. Número 3. Vamos escrever uma frase com cada palavra do vocabulário. Ok, eu fiz as minhas frases para vocês terem uma noção, tá? Quem não fez, pode copiar. Quem quiser fazer a de vocês, ok também. Então, providenciado. Foi fornecido aos familiares os resultados dos exames. Providenciado é o mesmo que fornecido. Anexo. Tia Samara enviou um anexo no grupo. Cerimônia. A cerimônia já vai começar. Determinações. Por determinações do governo, iremos ficar no 100% online. Agora vamos trabalhar com o texto. Número 1. A quem foi endereçado o e-mail que você leu? Para a senhora Lúcia. De que assunto trata o e-mail? Trata da cerimônia de encerramento do 4º ano do menor Lucas Almeida da Silva. 3. O e-mail é um gênero textual que está associado às novas tecnologias. Antes de existir o e-mail, que gênero textual era comumente utilizado para enviar um comunicado desta natureza? O mais comum era a carta. Quando não se existia um e-mail, precisávamos mandar uma carta. De que outra forma essa mensagem poderia chegar ao seu destinatário? Pela carta, pelo telefone ou pelo WhatsApp. Dessas outras formas de comunicar-se com a mãe do aluno, qual seria a mais formal? A carta. No caso, se eles não tivessem um e-mail, eles poderiam mandar uma carta, que é uma coisa mais formal. Na gramática, temos sílaba tônica. A sílaba tônica, nas palavras, há sempre uma sílaba que ela é pronunciada mais forte, com mais força. Ela é chamada de sílaba tônica. Leia a notícia e reflita. Moradores de áreas de risco foram alertadas, mas a tragédia atingiu também outros locais e a enchente tomou conta de todo o estado. Alguns moradores ficaram em dúvidas se saíam ou não de casa. Essa notícia fala de um problema grave da nossa sociedade. Na sua opinião, o que deve ser feito para evitar as enchentes no nosso país? Deve-se parar de jogar
de jogar lixo nos rios e mares. Então, meus amores, para acabar com as enchentes, devemos o quê? Não ficar jogando lixo aonde? Nos rios e no mares, ok? Então, olha só. A sílaba tônica é sempre aquela sílaba que nós pronunciamos com maior força. Retire da notícia as palavras destacadas e sublinhe a sílaba mais forte. Também, bem, áreas, a, dúvida, do, tragédia, gé, saíam, wi. Olha só, quando a palavra é acentuada, é mais fácil você encontrar a sílaba tônica delas. Quando a palavra não é acentuada, você deve falar essa palavra com várias vezes, porque aí você falando, você encontra essa sílaba mais forte, ok? De acordo com a posição da sílaba tônica, elas podem ser classificadas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por isso, é preciso observar se a sílaba forte é a última, a penúltima ou antepenúltima. Vocês vão escutar esse barulho de fundo, é porque tem um pessoal cortando ferro aqui e fica meio difícil, tá? Mas tá tudo certo. Então, olha só. Também, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Falei isso para os meninos lá hoje presencial. Sempre que eu vou contar se ela é oxítona ou proparoxítona, eu começo do final para o começo. Nunca posso começar do início para o final. É sempre do final para o início ou para o começo, ok? Igual matemática. Eu sempre conto do final para o começo. Por exemplo, também, ela terminou no bem, então ela é a última. Áreas, ela é penúltima. E dúvida, ela é antepenúltima. Se eu separar dúvida, então eu tenho última, penúltima e antepenúltima. Quando ela for última, ela é oxítona. Quando ela for penúltima, ela é paroxítona. E quando ela for antepenúltima, ela é proparoxítona. Ok? Não tem dúvida, é muito fácil. Os meninos lá no presencial amaram fazer palavras com sílaba tônica. Por quê? É muito fácil. Por exemplo, se eu falo a palavra bicicleta, aonde que está a sílaba mais forte? Isso no clé. Bicicleta. Então, tá vendo? É muito fácil e é muito divertido de fazer palavras com sílaba tônica. A gente morre de rir, porque a gente tem que falar as palavras várias vezes. É muito legal. Então, agora vamos trabalhar. Na número 1, tá pedindo pra gente separar as sílabas e sublinhar a sílaba tônica. Cavalo, no vá. Mágico, no má. Zebra, no z. Leite, no lei. Careta, no re. Papel, pel. Búfalo, bu. Fumaça, ma. Sossegado, no gá. Vovô, no vô. Nariz, no ris. Jacaré, no ré. Na número 2, nós vamos circular a sílaba tônica das palavras. Abacaxi, xi. Estrada, tra. Porta, por. Sabiá, a. Exército, zer. Capa, cá. Anão, não. Colher, lher. Apêndice, pen. Fábrica, fá. Alfinete, né. Caminhão, nunhão. Complete as palavras com a sílaba tônica. Tônica, dedo, vovô, brilho, você, módulo, anjo, caqui, laranja,
então, tatu e médico. Lembrando que é só uma sugestão. Se você fez a sua, ótimo. Número 4. Leia as palavras e marque o quadrinho de acordo com a tonicidade delas. História, ela é paroxítona, porque está no tó. Inválido, vá, proparoxítona. Rispidez, oxítona. Rispidez, no Deus, por isso que ela é oxítona. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas pelas que estão entre parênteses. Faça as adaptações necessárias. Ele ingeriu bebida alcoólica e passou mal. O que está aqui para você substituir é tomou. Ele tomou bebida alcoólica e passou mal. Papai teve um diálogo com o meu irmão. Conversa. Papai teve uma conversa com o meu irmão. A professora explicou muito bem a tarefa de classe. Ensinou. A professora ensinou muito bem a tarefa de classe. Baseado na questão anterior, escreveram errado de novo, ó, gente. Questão. Explique a relação de tonicidade que existe entre as palavras abaixo. Ingeriu e tomou. Elas são oxítona. Diálogo e conversa. Não existe relação, pois diálogo é proparoxítona e conversa é paroxítona. Explicou e ensinou. As duas são oxítonas. A número 7, meus amores, vamos pintar de acordo com a legenda. Verde para oxítona. O meu verde é esse mais escuro aqui, ó. Então, ficou ninguém, porões e Iemanjá. O meu vermelho, laranja, não sei, é a minha paroxítona, que é o rosinha mais claro, que seria o líder e o quilombo. E o meu rosa bem clarinho é o meu amarelo, que é o meu proparoxítona, que ficou topógrafo. Aqui, ó, a tia arrumou para vocês. É vermelho ou é laranja? Eu acho que é vermelho. Eu coloquei aqui vermelho. Aí depois vocês olham direitinho para ver se é vermelho ou laranja. Mas qualquer cor a tia vai considerar, tá? Então, eu coloquei aqui o verde para vocês, o vermelho e o amarelo. Ok? Não, esse aqui tá errado, ó. Esse aqui não é amarelo, não. É vermelho. É aqui, ó, vermelho. Ok? Pinte somente os retângulos que têm palavras paroxítonas. Você vai pintar tórax, fácil, caráter, hífen e réptil, ok? Só essas que vocês irão pintar, tá? Tórax, fácil, caráter, hífen e réptil. Na número 9, escreva os nomes das figuras abaixo, circule a sílaba tônica e classifique as palavras quanto à posição dessas sílabas. Pássaro, eu vou circular o paz, que é pró-paroxítona. Gaiola, o ó, paroxítona. Lâmpada, o lã, pró-paroxítona. Armário, o má, paroxítona. Caderno, o der, paroxítona. Tamanduá, oxítona. Ok? Meus amores, agora tá meio difícil o áudio porque está chovendo muito aqui em casa, tá? Mas as palavras do nosso quadro da brincadeira ficou assim, ó. Bicudo, sílaba tônica cu, cueca, com E. Elefante, sílaba tônica fã, com fã. Fantasia, sílaba tônica zi. Simetria, o triângulo, âncora.
ângulo e pântano, ok? Palavras com L e U. O L pode ter som de U. Carretel, pernil, cauda, farol. O L depois de vogal e estando na mesma sílaba que ele tem som de U. Observe. Automóvel, papel. Com L eu tenho selva, mel, ágil, mil, anel, cauda, azul e alto. Com U eu tenho degrau, céu, seu, loucura, ouvido, saudade, pau e chapéu. Número 1. Marque o X na palavra escrita corretamente. Trocou, couve, ausência, selva e barril. Complete as palavras com L ou U. Bacalhau, jornal, chapéu, polvo, algodão, sarau, autoestima, quintal, autógrafo, álbum, saudável, cautela. Leia as frases. A cauda deste labrador é longa e macia. Minha mãe fez um bolo com calda de goiabada. Procure no dicionário o significado das palavras abaixo. Depois, faça frases com ela. Cauda, significado, rabo dos animais. Cauda com U é o rabo dos animais. A frase. Eu fiz a minha. Meu cachorro nasceu sem rabo. Tem cachorros que tem animaizinhos que já nascem assim, chama cotó. Ele já nasce, é da raça deles. Titia, calda com L. Solução de açúcar e água fervido junto. Ou seja, calda do pudim, calda do bolo, tudo é com L. Titia fez bolo de cenoura com calda. Então, calda com U, rabo dos animais. Calda com L, a calda que a gente coloca no bolo. Número 4. Pinte as palavras do quadro. Pinte não. Copie as palavras do quadro na coluna certa. Palavras com U. Pausa, saudade, Maurício, autor, aumento, autora. Palavras com L. Falta, calma, maldade, talco, palco e palma. Com a ajuda do dicionário, pesquise o significado de autônomo, capaz de se governar por leis próprias. Ou seja, o papai é autônomo, ele trabalha para ele mesmo. Auto, forma reduzida da palavra automóvel. Aumentar, fazer ficar maior. Associe as colunas encontrando o sinônimo das palavras. Ou seja, sinônimos é aquelas palavras que são parecidas com a original. Alcançar, atingir. Alçar, elevar. Audacioso, atrevido. Cauteloso, prudente. Delgado, fino. 7. Complete as frases com as palavras a seguir. Gosto de comer pela manhã cereal. As abelhas fabricam mel. Tenho saudade da minha terra. O farol está quebrado. Saulo e Raul estão jogando. A nossa produção de texto, nesta unidade, você lê uma carta ao leitor, à revista Construir Notícias. As cartas do leitor são veiculadas geralmente em jornais e revistas e têm a finalidade de apresentar opinião, sugestão, elogio ou até crítica dos leitores. Agora é sua vez. Leia uma matéria de jornal ou revista com o assunto do seu interesse e escreva no espaço abaixo sua opinião sobre ela. Não se esqueça de inserir informações específicas, como o título e a assinatura, por exemplo. Então, eu dei um exemplo aqui para vocês. Olha, eu escrevi sobre o coronavírus, que é o meu título. Fico muito triste em ver milhares de pessoas morrendo. Precisamos urgente de vacina. E essa aqui é a minha opinião sobre o meu tema.
E esse aqui é a minha assinatura, que é o meu nome, Samara Caroline. Vocês vão criar a redação, a produção de texto de vocês. Esse aqui é só um exemplo, tá bom? E aqui, então, terminamos nossa correção das nossas atividades de português, ok? Não esquece, corrige a atividade, tá bom? E depois manda as fotos para quem está no 100% online, tá bom? Quem está no presencial, corrige mesmo assim. Na próxima semana, na terça-feira, a tia vai olhar os livros de novo, ok? Então, um beijo e fica com Deus.